Louvado seja o nome do Senhor Nazaré. Segundo o ciclo de oração, ele teve uma origem, irmãos, por nome de uma mulher, por nome Albertina, né? Essa mulher, ela foi a fundadora do ciclo de oração. Essa mulher aceitou a Cristo com 13 anos de idade. Ela aceitou Jesus com 13 anos de idade. Desde então, essa mulher que aceitou os 13 anos de idade, ela serviu a Cristo. Segundo os estudiosos diz que essa mulher serviu a Cristo com confiança, com perseverança, sendo fiel e temente a Deus, né? Essa mulher, ela tinha dois filhos, ela tinha um esposo, o nome do esposo dessa mulher era Florismundo. Tinha dois filhos, que um era Josival e outro era, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Zuleide. Era um filho e uma filha, né? Um casal no caso, Zuleide e Josival, louvado seja o nome do Senhor. E eles moravam ali em Recife, num bairro chamado Casa Amarela. Esse é o nome do bairro. E Zuleide, irmãos, para você entender a importância disso aqui, Zuleide era filha de Albertina. Segundo o estudioso diz que Zuleide, ela nasceu com deficiência. Ela não podia andar e muito menos falar, então ela tinha essa deficiência. E Albertina, como mãe, ela procurou um recurso pela sua filha. Mas, segundo o estudioso diz que os médicos despacharam ela, desenganaram ela. Os médicos disseram que não tinha solução para ela, para Zuleide, a filha de Albertina. Os médicos deram 8 anos de vida para essa jovem, para Zuleide. E segundo o estudioso diz que Albertina, ela não se acomodou, ela não deixou aquela situação daquela forma. Mas o estudioso diz que esta mulher Albertina, ela ali se levantou, ela congregava numa igreja, numa Assembleia de Deus, e vivia no bairro Casa Amarela, que é o nome do bairro, em Recife. E esta mulher foi procurar recurso, ela foi até a sua igreja, e lá ela convocou algumas mulheres para poder fazer oração, para poder clamar pela sua filha Zuleide, que até então não andava e muito menos falava, tinha esse problema. E para piorar, os médicos tinham despachado esta mulher, tinha despachado Zuleide, filha de Albertina. Mas Albertina, ela se levanta, vai até sua igreja onde ela congregava, e ali naquela congregação no templo não tinha círculo de oração. Então ela chama as mulheres para poder ajudar em oração. Ela chama as mulheres para clamar pela sua filha. Ela chama as mulheres para se reunir, e ela, através daquela união, elas poderem clamar pela cura da sua filha. E segundo o estudioso diz, e quando Albertina chama as mulheres da sua congregação, diz que foi só 7 mulheres que ali se reuniram em oração para poder ajudar a Albertina, para que a sua filha ela viesse a andar e viesse também a falar. E o estudioso diz que assim, essas 7 mulheres, no caso 8 mulheres com Albertina, ali se reuniram em uma reunião de oração, e ali elas oraram e clamaram pela sua filha. Mas segundo o estudioso diz que na primeira oração, diz que não obteve resultado. Igreja, o ciclo de oração, elas se reuniram para orar, sabe quantas horas foi? Elas 9 horas da manhã até as 16 horas da tarde, ou seja, 4 horas da tarde. 9 horas da manhã se reuniram, 9 horas, e ali começaram a orar e clamar a Deus pela vida de Zuleide, filha de Albertina. E ali clamaram até as 4 horas da tarde. Na sua primeira união, na sua primeira oração, clamou. Os estudiosos dizem que Deus não respondeu a oração daquelas irmãs. E assim elas possivelmente, uma vez por semana, essas mulheres, elas se reuniam para poder clamar pela vida de Zuleide, para poder obter a cura. Uma vez por semana se reunia, se juntava às 9 horas da manhã e ia até 4 horas da tarde clamando por Zuleide. Na primeira oração não obteve resposta, nem milagre, mas na segunda oração, na segunda reunião de oração, segundo o estudioso diz que essas mulheres reuniram, começaram a cantar louvor, orar e ali adorar em uma reunião, em um culto. Louvado seja o nome do Senhor. E o estudioso diz que a filha de Zuleide, ela passou a andar e passou-se a falar,
por intermédio da união, da oração daquelas irmãs. Por causa da vida daquelas mulheres, a filha de Zuleide, que não podia andar, não podia falar, mas através da união, através do propósito, através do esforço dela, que elas se reuniram para orar, a filha de Albertina andou e falou também. E o interessante, igreja, disso aqui, ciclo de oração, que a oração dela não era meia hora, a oração dela era de às 9 horas, sem parar, e até às 4 horas da tarde, clamando. A importância dessas orações dessa mulher foi tão grande, a perseverança, a união, o prazer, a vontade de se reunir foi tão maravilhoso, que de maneira que Deus ali entregou o milagre, a cura de Zuleide, que essa jovem, até então, que não andava, não falava, agora teve o milagre da parte de Deus. E assim, possivelmente, sempre essas mulheres se reuniam para orar. Segundo estudiosos, o círculo de oração nasceu no dia 6 de março de 1942. Assim nasceu o círculo de oração. Mas por que pegou o nome de círculo de oração? Através da união dessas mulheres, através da perseverança, da oração, que elas se reuniam uma vez por semana. Louvado seja o nome do Senhor. Foi em uma oração que essas mulheres se reuniram para orar novamente, após o milagre da filha de Zuleide, da filha de Albertina. Louvado seja o nome do Senhor. Que Albertina, ela recebeu um folheto, e no folheto estava escrito: a oração é como um círculo nos céus. Quando Albertina recebeu esse folheto, estava escrito: a oração é como um círculo nos céus. Teve um período de oração que essas mulheres se reuniram, e aí o Espírito Santo trouxe para Albertina, louvado seja o nome do Senhor, esse folheto que estava escrito: a oração é como um círculo nos céus. Então, através do Espírito Santo, inspirou Albertina, e ela botou o nome de círculo de oração, pela uma inspiração, pelo que ela diz: vamos circular os céus com a nossa oração. No folheto estava escrito: a oração é como um círculo nos céus. Aí a Albertina disse: vamos circular os céus com a nossa oração. Então foi por intermédio disso que surgiu a origem do ciclo de oração, por intermédio de um milagre, por intermédio da filha de Albertina, Zuleide, que ali até então era designada, mas através de Albertina, uma senhora piedosa a Deus, serviu mais de 40 anos ao Senhor Jesus, perseverante em oração, por intermédio dela que foi criado o círculo de oração. E aqui, irmãos, nos traz muitos exemplos, a importância do círculo de oração, por intermédio daquelas mulheres guerreiras,